Já quero começar o vídeo já dando o tema de hoje, que vai ser o que nós temos feito com a presença de Deus. Como nós temos tratado a presença de Deus. E eu sei que esse vídeo vai edificar a sua vida, então já curte aí, envia para aquela mulher que precisa ouvir essa mensagem de hoje. E que vai abençoar muitas vidas, eu creio em nome de Jesus. Foi assim que o Senhor falou comigo e é assim que eu vou passar para você. E nós começamos aqui, eu vou começar hoje com você contando uma história de duas pessoas na Bíblia que uma soube fazer honrar a presença de Deus. Já a outra, ela fez da presença do Senhor algo muito comum. E nós temos que nos alertar sobre isso. Porque às vezes estamos tanto tempo na presença do Senhor, mas tratamos a presença do Senhor como algo comum. E eu vou te mostrar, através da palavra do Senhor, como a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Então vamos lá aprender mais um pouquinho do que a Bíblia nos ensina em relação a isso, e você vai entender. Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, tire esse minutinho aí para poder estar meditando na palavra do Senhor, e eu sei que vai edificar e muito a sua vida. Eu declaro isso para você, em nome de Jesus. Você não vai sair desse vídeo aqui como você entrou. Você vai sair honrando, glorificando mais o Senhor. Eu tenho certeza disso. Lá em 2 Samuel 6 diz assim, lá no 3: puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uza e Aiô, filho de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiaú ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos, de maneira, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu. Ali, por estar por esta irreverência. E Uza morreu ali, ao lado da arca de Deus. Vou parar aqui, depois eu continuo com você. Aqui a gente vê, né, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o quê? Hoje eu estava aqui explicando para minha filha sobre essa passagem. Era a presença do Senhor. Simbolizava a presença do Senhor. E aí você pode me perguntar assim, mas como eu trago isso para o meu dia a dia? E foi exatamente dessa forma, quando eu vou ler a Bíblia, que eu peço para o Senhor, Senhor, como eu posso trazer o que está escrito aqui para a minha vida? Comece a perguntar isso para Deus quando você for ler a Bíblia. Comece a pedir ao Espírito Santo discernimento sobre a palavra do Senhor, porque ela é uma palavra viva. E aqui a gente vê que essa arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos essa arca permaneceu na casa de Abinadab. E aí, quando eles vão transportar essa arca, eles colocam a arca numa carroça de bois, coisa que não era permitida. A arca foi feita para ser levada pelos sacerdotes. E ali já começaram a errar. Já tem uma arca, já tem a presença na sua casa há 20 anos. Eu comecei a meditar nessa palavra desde o comecinho da semana e o Senhor foi falando comigo quantas pessoas já não acham a minha presença comum, vão aos cultos, dizem ser cristãos, mas já não tratam a minha presença como comum. E assim como eu trouxe para a minha vida, eu espero que você traga para a sua vida hoje. E se pergunte se você não está tratando a presença do Senhor como comum. Abinadab
ficou 20 anos com a arca do Senhor. E os filhos dele também, mas trataram aquela presença como algo costumeiro, como algo comum. E 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Você pode estar 20 anos dentro da igreja e nada mudar na sua vida. Você pode estar 20 anos se denominando cristão, porque hoje está na moda. Se denominar cristão, se denominar crente, e nada pode mudar na sua vida. Porque não é somente estar na presença do Senhor, é o que essa presença faz dentro de nós. Estar na igreja não vai mudar quem você é. É quando você dá, sim, importância para a presença que está dentro de você. Quando você diz, Senhor, eu preciso te conhecer. Hoje, a gente não tem mais a Arca da Aliança, mas hoje a gente tem algo muito precioso em nossas mãos, melhor ainda, dentro de nós, que é o Espírito Santo. E como temos tratado isso? Como temos olhado para isso? Temos dado o real valor para a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Ou temos sido igual a Abinadab? Porém, Usa, quando foi colocar a mão, né? Eu contando essa história para minha filha, ela falou: mãe, mas ele só foi ajudar. Quando você lê aqui, você acha que ele foi ajudar, né? Quando chegaram à eira, Usa estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usa, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Nunca coloque a mão naquilo que é sagrado. 20 anos essa arca, essa presença passou na casa do Senhor. Passou na casa de Uza, na casa de Abinadab. 20 anos essa presença esteve ali e eles não aprenderam nada. Você pode passar 20 anos dizendo ser cristão, dizendo ser crente e nada mudar na sua vida. Já está na hora da gente crescer, amadurecer espiritualmente, dar valor ao que realmente importa. E aí, conversando, passando essa passagem para minha filha hoje, e quantas vezes eu também falei, Senhor, mas ele só colocou a mão para não destruir a arca, para não quebrar a arca. Mas ele fez algo errado. Já começou transportando a arca de uma forma que não honrava o Senhor. E outra coisa, ele tentou colocar a mão naquilo que é sagrado. Quantas vezes nós tentamos colocar a mão naquilo que é sagrado? Dizemos estar na igreja, mas continuamos fazendo as coisas que agrada a nossa carne. Não vai ter mudança, pelo contrário, vai ser como Usa, vai haver morte, morte espiritual. Quando você menos esperar, você tá aí falando mal da igreja, falando mal das pessoas, você tá aí se contaminando com as coisas do mundo, achando que não tem nada a ver algumas coisas. E será que temos dado o real valor para a presença do Senhor? E eu quero te contar o que aconteceu logo depois. Uza morreu por conta disso, por tentar colocar a mão naquilo que era sagrado, que era do Senhor. E ele sabia muito bem que não era aquela forma de conduzir. E logo em seguida a gente vê lá embaixo, assim, né? Diz lá no 9. Daquele dia em diante, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Gente, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. 3 meses a arca ficou naquela casa. Mas desde o primeiro dia que a presença do Senhor, a arca é a presença do Senhor, pensa comigo.
Desde o primeiro dia que a presença do Senhor entrou naquela casa, eles honraram a presença do Senhor. Olha a diferença. Às vezes você pode estar tanto tempo na presença do Senhor, mas você não honra mais essa presença. Você age como se fosse algo normal, costumeiro. E você faz das mesmas coisinhas sempre. Mas eu leio a Bíblia, eu oro, mas é sempre as mesmas coisinhas. Você nunca mergulha, você nunca se entrega mais, você nunca dedica um pouco mais ao Senhor. 3 meses, simplesmente 3 meses. E aí minha filha fez uma pergunta que eu também já fiz ao Senhor. E depois? E depois, eu creio, a Bíblia não conta, mas que com certeza esse homem continuou sendo abençoado. O que você tem feito, minha irmã, com a presença do Senhor? Porque eu já fiz essa pergunta para mim. Eu já chorei com o Senhor, eu já pedi desculpa ao Senhor, porque tem vezes que erramos e precisamos assumir esses erros. Tem vezes que tratamos a presença do Senhor como algo comum. Quando vamos receber uma visita na nossa casa, a gente faz mesa, a gente arruma a casa, deixa ela cheirosa. Mas recebemos todos os dias a presença do Senhor. E será que a gente recebe de maneira correta a presença do Senhor? Com o devido valor que ele merece? Mas a visita a gente recebe bem. Mas e o Senhor? E a presença do Senhor? Quando você e eu aprendermos que a presença do Senhor é sim a coisa mais maravilhosa desse mundo. É uma honra receber o Senhor nas nossas casas todos os dias. Nós vamos ser como Obed-edom. Preste atenção. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus, minha irmã. É por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. É você todos os dias acordar, conversar com o Espírito Santo como se ele fosse seu amigo, porque ele é o seu amigo mais íntimo. Não é acordar de manhã e já pegar o celular. Vai falar com Deus, olha, respira, olha para o dia, agradece ao Senhor. Mas a minha vida não tá nada indo bem. Agradeça a si mesmo. Como você tem tratado a presença do Senhor, essa coisa tão maravilhosa. Precisamos acordar para isso. Precisamos ser como Obed-edom e não como Abinadab, que teve a presença por mais tempo, por anos, e não entendeu, não usufruiu, não honrou. Mas Obed-edom honrou desde o primeiro dia. E tudo, a casa e tudo que ele tinha, prosperou, foi abençoado. Não somente o marido, a esposa, os filhos e os parentes, mas tudo, o gado, eu creio que tudo ali se multiplicou, foi abençoado. Mas não porque ele queria algo em troca, porque ele simplesmente honrou a presença do Senhor. Que hoje, nesse dia, você possa honrar a presença do Senhor. Fala aí aonde você estiver dentro da sua casa, fala: Senhor, eu te honro. Me perdoa, Senhor, por às vezes eu não te honrar. Eu fico imaginando que Obed-edom, quando recebeu a presença do Senhor, a arca do Senhor, ele tratou com maior sutileza. Ele, creio eu, que se tivesse ídolos dentro de casa, ele tirou. Pessoas, ele pensou antes de convidar para estar ali, para que a presença fosse algo com reverência, né? A presença do Senhor fosse algo ilustre na casa dele. Então, que você faça isso nesse dia. Tire o que tem que tirar da sua vida, que está te afastando da presença do Senhor. Tire o que tem que tirar, peça para Deus te mostrar o que está te afastando. Às vezes são coisas que a gente acaba achando que é normal, lugares que você está indo que às vezes a gente acaba achando que é normal. O Espírito Santo vai te conduzir e vai te mostrar. Eu declaro isso para você nesse dia, que a presença do Senhor seja real na sua casa, não uma presença somente no dia de culto, não uma presença para mostrar eu sou crente, eu sou cristão.
Não, seja uma presença real na sua vida. Eu declaro isso para você. É a minha oração hoje com o Senhor. Senhor, que a tua presença na minha casa seja real, não costumeira, que eu não me acostume com a tua presença, porque é uma honra te receber todos os dias na minha vida. E eu espero que seja na sua vida também uma honra receber esse Deus maravilhoso. Permaneça na presença, mas não faça da presença algo costumeiro na sua vida. Não faça da presença algo comum na sua vida. Faça algo honroso para o Senhor. Que seja sempre um dia de visitação de Deus na sua casa, como se você estivesse abrindo a porta para a sua visita mais chegada. Quando você faz a mesa, arruma a casa, deixa ela bem cheirosa. Faça isso, honrando e glorificando o Senhor. Faça da presença algo que vai transformar o seu interior. Que a presença do Senhor esteja aí na sua casa, verdadeiramente. Não somente como um status, como estava na casa de Abinadab. Que ela esteja aí na sua casa, verdadeiramente. Eu declaro isso para você nesse dia. Pense nisso. Envie esse vídeo aqui para aquela pessoa, para aquela amiga que precisa ouvir isso. Envie esse vídeo, curte aqui e deixe seu comentário também. Fica com Deus.